Senhora Maria Alfa Jansen, sociólogo, Não, psicólogo, ortopedagogo, está bezig com fundação, portanto, para trabalho, ajudando jovens que leu fora do mercado laboral, para não por a experiência e assim vira cidadão exemplar. Um trabalho difícil, pero éxito. Senhora Maria Alfa Jansen. Senhora, boa tarde. Para mim é um prazer de por servir vosso a tarde e a mim também vem com algo, uma criação nova, uma criação que tem reino, não me se tem diferença entre holandês europeu e holandês caribense. Passo esse também vira nos força. Então, me dá um exemplo aqui. Você vai reparar que os beisboleiros, que tem país chiquito aqui, não são assim grande e não abira, que não abira, cidadão de reino. Porque não tem equipo que está de reino. Então, você não está sentindo orgulhoso de estar de reino, porque não está Não tem diferença em autóctono com alóctono. Não tem diferença em caribense com um europeu. Esse é o coração de ouro, assim meu título está, e nos manan está de ouro. Se não é bate beisebol, campeão. E se nós é bate beisebol de profissional, campeão. Pero nós não há chance para ver uma técnica bastante de Holanda. Porque está não está bem. Então nós turta tuma. Nós não sabemos estudar assim. Pero dentro do trabalho e intercâmbio nós não assim. E tá pensei, nosso país está grande. Nosso país tem coração de ouro, está pressa. E sumana está de ouro, nós está hands-on. Nós está papia que da papia largo. E agora aqui como profissional, me tenho que avisar você, me está dentro da casa. Então pouco dia tata avisar-me de como me tenho que pagar esse aí. Me digo, né, pessoal, lo que eu vontade era bem se caminhar, mas bem se acabou. Então esse é o cambio. Esse é o cambio que nosso coração de ouro nos poderemos estar todo caminhando. E nos manan de ouro que nos está atrás. Nos meses assim. E tá pensei, é parte aqui. Vamos ver aqui, me emanan de ouro, de color, e coração não está de ouro, porque é uma imagem. O coração está correndo. O sangue está correndo de nós, bem não. E esse nós temos que fazer. E tá pensei, a mim sempre está compartilhando, sabe que é importante que nós está rendendo artístico. Nós temos criatividade mais alta mesmo, de tudo o que nós está fazendo. E esse aí chega o momento para nós fazer. E tá pensei, me está fazendo uso de arte. Sempre vai. E me gusta canta. E tá pensei, me canta. Each one of us is beautiful as can be. If you can see my beauty, you know how to look at me. Each one of us is beautiful as can be. If I can see your beauty, I know how to look at you. Santo, ayúdame a cantar. No, ayúdame a cantar. Pasó junto, no está vira uno. Aquí no está igual. No está igual, Shonan. No tiene diferente entre Willem, ni Bárbara, ni nos. No está uno. Y si nos hace arte, tú rende por cantar. No bisame que está de banho sobre te canta. Tú rende por cantar. Mas ahora me llega de casa, me está canta com a gente não. E botar se é coração menos pisar para por vai tratamento. Lá que nós cantei. Each one of us is beautiful as can be. If you can see my beauty, you know how to look at me. Each one of us is beautiful as can be. If I can see your beauty, I know how to look at you. Dus je toch? Santa Sinti que tem
uma esfera que nós está uno, nós está igual. Nós podemos em diferentes setores, mas nós está uno. Mas até aceita coração. Se nós está em cuidado e bem-estar, nós está uno. E me quer ser ele com o símbolo, não? Para sombra é convênio que nós está pensando, awe com outro de cuidado e bem-estar. De onde que vai bem, de qual posição, onde que botar, nós está igual awe. E com essa aqui me que bisabo, tem señal não de convênio que nós está sera com outro awe. E não somente com a Holanda, mas com nós mesmos dentro do país aqui. Para nós vai elevar nos cuidado e bem-estar. Nós não podemos dar visa com 100 tascars, recursos não tascars, mas se nós unir força, tem esperança. E também se me usa é símbolo, é arco-íris. É arco-íris aqui está, é sentido de esperança. Nós usa natureza, essa aqui está Deus, porque Deus a cria. Agora a você tem esperança. Bota mira, é multicolor. E Shonan é multicolor aqui, não está diferente. Pero não está uno. Nós temos diferente cultura, pero não está uno. Esse é promessa, símbolo, señal de nosso convênio, riba cuido e bem-estar. E el dos está em mesa rondô. Hoje já não está papia de mesa rondô. Pero nós temos hasi mesa rondô. Camina nós turtem eixo não. Com essa mesa rondô aqui, nós podemos consultar e bater. Nós podemos dialogar. Nós podemos orar. Pero nós está sali uno. Pensei em mesa rondô. Então, fircante. Jacqueline usa fircante em que estreia dentro. Está rondô. Nós turta igual. Pasina nos elevar o pueblo aqui em seu cuidado e seu bem-estar. E último, se não está campeão, é Copa E. E Copa E me se llena baixa fogo. We are the best. Timbianos no, taisa e pecho e bisa, we are the best. Junto, nós está the best. Nós por hobby. E nós mesterás isso dirão. E tá pensei que 13 é tarde. Para nós realizar esperança, e diálogo, intercâmbio, comunicação, como que é. E gana, mas que perde, porque nós estamos em uma situação win-win. Não tem perdedor, tem cuidado e bem-estar. Ganador só. E tá pensei, nós está assim. Se nós analisar bom, é cultura que nós temos que viver com ele, nós que queda caídos em mesma situação, que tu vai dar nos cabeça, que tu vai? Nós não. Nós está inteligente e nós temos sabedoria para nós poder realizar o país aqui e do reino. Mas nós temos que começar na casa. Só está começar. Que me diz, nós que queda, que tu vai na mesma situação, drai de círculo vicioso, analisar. Então nós está dando uma chance na emar o desejo para seguir a influência de nossa vida. Não. Nós bisa não awe. Como nós bisa não? É cultura de gente. Nós por atender o que Jacqueline 13, a homem está seguindo dentro do quadro de conexão que nós mesmos temos. É calor humano, é carinho que nós mesmos expressar na outro de cuido. Nós temos que cuidar outro como profissional e nós temos que cuidar o cliente também. Pero junto, pero lá que para assim. Então, pensei também que cultura de gente. Fundamental para a cultura está que nós mesmos vamos criar uma situação desejada para cuidado e bem-estar. Não
tamanho de unda bota bem. Kuta para gente grande, kuta é detenido, unda ku bota. Para cuido e bem-estar. Pasol é ta de necessidade. E de conos tem que passar de processo de intercâmbio aqui. Nós temos que sincronizar com o outro. Nós está sincronizar com o outro. Nós não está quebra outro, Shonan. Sincronizar. Pastor, é por tem sua diferença, mas nós está sincronizar com o outro. Nós temos satisfação dentro do trabalho. Você quer que agora você saia trabalho, você saia desgostar? A mim tem satisfação dentro de tudo o que me faz. Cada trabalho que me faz. Timbia está duro. Não está fácil. Mas me está sali sim. Pastor, timbia, ora que me traga, em verdade, pastor, na meu coração está agora aqui. Dentro da prisão, ora me sali, timbia, que me está cane, caminho e me está llora. Pero com satisfação que me pora do no man de ouro. Com satisfação que me pora do no man de ouro. Pero está sido lo, pastor, muita não está virando mais jovem. Pero desarrollo de gente na máximo. E pensei, de um projeto não que chamam ex-detenido mais. Não que chamam esse, pastor, se não me pode pôr stempel. Nós temos que dar outro nome. São cidadano. E é parte, máximo capacidade, Shonan. Máximo capacidade de tu rende. E também acercamento integral e na medida. De comida dentro da casa, para me dar na medida. Passou ele me pôr proof a situação. Não está tendo medo, passou a ter droga, está ter arma, não está ter rabo. Não, me está 30. Passou ele vou sentir. Para dar e cuido como me está dando. E pensei, oportunidade de recurso humano. Se não aceita nos capital, riba é país chiquito que nós temos aqui, pero grande. Capital humano. E Holanda também, capital humano. Que nós temos que vir e gente não que faz inventário correto. Faz inventário de tu rende, de tudo o que você passa dentro. E banda DJ delegar trabalho na forma responsável. E traga o time. Together, everyone achieve more. Você entende? Together, everyone achieve more. Esse é o lema. Então, me que sabe isso aqui. Então, pretendeu-me. Pero, a wise man knows something. And a fool knows everything. A mim não sabe coisa. A wise man knows something. But a fool knows everything. Pensei, analisei, cultura de gente. E tá pensei, quem me tá? E que comitim de mim mesma? E isso não aqui não me usa. E assim aqui, nós temos que trabalhar com a gente não com os clientes e nós mesmos também como expertos. Nós chamamos nós mesmos, nós temos uma profissão, mas nós não é profissional. Pensei que tem cultura de profissionalismo. Nós temos uma profissão, mas nós estamos profissional. Ora você é profissional, você é experto. Mas ora você é profissional, você é gente. A atitude é outra, diferente. Não está bem, Ribachi? Mas é gente, se tem um problema mesmo, uma situação que o seu sapato está aperta, isso significa que resgate próprio. Ora bem, se acabou, em bem mambaxi, sumang também está de ouro, porque tem sua experiência. E tem sua situação, que está aí para descrever meu cubo. Só tem para contar sua história. E resgate próprio. Então, banda DJ,
é operação própria, lá que mês atua. Passo é por. E é parte aqui, fez de estatuto, é último aqui, é disposição própria aqui, não estava tatine. Pero não são assim bom uso de wel, laga e gente aqui sim, é zelfbeschikkings, que nós temos, tá direito como gente, para nós por fazer o que nós temos que fazer. E é valor na aqui. Apego, attachment. Ta eta milhão gente para attachment, não abo. Só bebia nós que bise que tem quase. Essa preciso. É apego com sua situação. E banda dizer é afinidade. Mas tá algo na mais emocional. É afinidade e vira aliado de seu mesmo problema. Só nós que ajudamos, mas se é mesmo não ajuda seu mesmo, não está saindo fora. Que me diz, essa aqui é parte de gente. Nós sabemos para a organização. Porque nós estamos atrás de uma organização. Se nós estamos atrás de nós mesmos, com o entrepreneur, botem uma organização. Então, é organização, cultura de organização, temos que reunir, estruturar, pôr tu sorte de bloco com linha para conexão para nós funcionar. Mas se não tudo vai funcionar. Passou, você tem regulamento de ordem, sim. Regulamento de ordem nos mesteja para controlar como nós está fazendo. E é seguinte, para a organização, é parte aqui está essencial. Que nós mira, e condiciona aqui. Sostener outro. É cultura de dentro organização, mas está sostenível. Sostém de turbanda nos mester. Pero nós mesmos prometemos. Se você não sabe que está sostém para o mês, que hora você buscar, como por duna sostém? Porque você também tem que estar forte para você por acto. E eu pedi a nós nós como profissional, nós estamos nós mesmos. Então, me tenho que pensar, nós temos surplus. So, nós estudamos, bem aqui nós temos de nós, de Caribe, de Latinoamérica, mas roupa e bagagem nós temos. Pero como nós estamos sustentando outro dessa aqui. E é parte de organização aqui. Nós não temos afã para take over, não temos afã para só timbiar, botar sentir, não take over. Não laga num gente take over. Você tem que quedar para dentro do sapato para você porduna. É cultura de organização aqui. Pero é time. Mas não é bisa worry. Together everyone achieve more. Então busca possibilidade para sair fora de ecocon. Mas nós queremos aqui. Timbia nós queremos que pida isla aqui. Não. Não sabia internacional. Que mendi é cocone nós temos que sair, pero também é tubo. Só tem nós está wak de tubo, não? Pero sem wak está for stop. Que menciona importantíssimo para cuidar e bem-estar. Se você wak ainda está for stop, não? Tá como está se ajudar. É tubo e você está livre para tudo o que tem que correr dentro do padrão. E também é gente que você faz isso aqui. E pensei, Shonan, ni que supraya, den é cultura sustentável, Kiko ta é parte não com nós mester DJ. Você pensa? Nós também ter esse cambio, não? Nós também assim, não dá tem nada. Nós também supraya. Nós está uni e nós tur está junto. Nós também uni. Mene Fermina? Ok. Só me também neta me solta papo aqui. É parte e então que botar nenga.
actua for di ami, misho, anto amimitis. Botin com ninguém para por supraiar e outra banda. Ideia de outro também ta conta. Expandir possibilidade na dor de tuma é ideia não. Me te quer da mente seita é intenção de conferência aqui. Hasi tudo lo que bota hasi, anto é parte de espiritualidade, de amor. E assim é para Deus. Assim é para Deus, pessoal de gente não espera mais. Pessoal tem biai tá, como assim aqui não to, botin lanta, pero bota cai, pero bota boso. Que me de amor e elevar nos mes para a causa. Se não nos chega aí para a causa. E atitude sem amor e sem coração, não se vê ninguém. Então queda lamentar só e uma vítima, não se vê ninguém. De como? Passou para demonstrar fidelidade e honestidade dentro do trabalho que nós exercemos aqui. Nós me se wak outro, nós me se wak outro den cara e saque que nós estamos fazendo. Den cuido e bem-estar. E traga com paixão, Shonan. Paixão. Paixão, você aqui que está passe, que você está dedicar. Não papia, pero tem que dedicar, bom mês completo na trabalho. E de coração me tenho que pensar bolso. Nós também salvaguardar a qualidade. Você está de acordo comigo, Eugênio? Nós também salvaguardar a qualidade ou nós está papieso? Qualidade. E alça valor de trabalho de organização. Qual organização? É porta político, é porta cultural. Vão trazer com o valor aqui dentro do trabalho. Mas se nós assim, nós está chega. E nós também está Holanda como experto. Me recordo de temporada de sterke vrouwen, mas participar na Holanda. Nós está bem pecho, não. Nós cada aqui na continuous expertise, nós está bem como profissional para nós render, mas não está bem baia. Nós está Nós não polaga na kaya. Nós temos que ajudar Willem, com Barbara. Barbara? We moeten jullie gaan helpen. Hulp, begeleiding en ondersteuning. Oké? E pensei, essa aqui, nós está exigir como organização. E nós está para a última palavra, profissionalismo, cultura de profissionalismo. Nós turta estudia tu profissão, tu assim, yen tareia, não te sabe o que corpo cabe estudia, você tem que ver assim, pero vão aqui em prática. Só tem que ver, tem que banda. Anto pero se com cabeça, anto com sabedoria. Passou bom mira bota prof. Mas saca alguma palavra, profissão, chão, profissional. Anto me tem que ver sabe ora com uma brua, tu relata na iden outro, mas saca na chão com paixão. Passou é louco que o botinho não está para o mês. Passou tem bia não está eka andere steken. Você atende eka antiga mi mês tá mi mês. Você atende eka antiga deve vir a hiti anya. Então como psicólogo ma analise. Pero cantica, então eu digo me na minha rádio programa de como bem que cantica, me digo né para mim analisar como psicólogo. Passou lo que gente está avisa não, ora está tem mister de man tu rende la gena kaya. Então pensei ela vira sumes. Então pensei ela vai den su cocon. Unta algo bom, então me avisa, então depois com esse sacaman tem me ajuda. Então ela sabe seu amigo não e também sua família lá na caia. Quem não sabe sei, oro ende cai, a mim também experiência, glória de prisão. Que ora vou virar para trás da bolsa tem, maior não tem. Então bisa mesmo busca pesam, então bisa não tem que bem família tá importante. Lo que boneiro assim, família tá central. Se você não pode com família, você não pode com nada. Que nós temos que fazer é cultura de profissional aqui.
E pensei, característica de gente é ser humano profissional. Abrir paciência de tu gente. Não tem experto nem nada. Abrir paciência de tu gente. Te hasta de muita. Você tem algo de ensinar. E cooperativismo. Para cooperar de verdade. Esse é profissional. Fraternidade um com o outro. Nós temos que chorar juntos, nós estamos lanta, trove seca, e antona, e lamentar, pero sigue para adelante. Sim, fraternidade. Duna respeito para ganhar respeito. Viva palabração e compromisso. Evitar toda classe de comportação que causa problema e conflito. Caminha para trás. Então, nós vamos ver que pessoa de profissão, que me diz, assim, vai estudar, tem boa profissão, tem que usar para o país, para a nação, e com paixão. Pero é parte importante, que é característica de pessoa de profissão. Sabe o que vou mestre sabe para a profissão. Que me diz, bom, para pensar que eu não tenho conhecimento. Bom, mas se tem pessoa, vai para a escola. Pero importante tá exercer habilidade na profissão. Você sei também tem via, nós está sali, nós está estudia peco aqui, pero nós está driba nós país, nós está tucos, psicólogo, escapa lo que é com pero nós me pagatino com esse também, nós está multi-enzetbar, nós está multifuncional, pero nós temos que salvaguardar, nós me também coloque com nós estudia. Que me diz, é importante para nós, que sei para nós intercambiar com outro, consultar outro. Nós vamos subir o terreno. E, em verdade, está orgulhoso de sua profissão e compromisso. Mas a profissão tem um código. Vamos começar, tem registração de qualidade. Tem ISO para a organização. Standards para a parte A. E é parte da seguir desenvolvendo o mês. Sei também. Nós acabamos de estudar tanto anos, nós não fazemos nada mais acerca. Nós, se nós temos cuidado, nós me seguimos, vamos vai, mas que está uma conferência, vamos a mim está pondo essa banda, para só me mestre sali, para só me também tem um caminho para me vai desogar. E seguir desenvolvendo o mês tem a profissão, alegrar de uma profissão. Está consciente e em confiança de a profissão. Que me diz, Shonan, e yabina. 5 yabi me donava para me clausurar. Quem não está? Lesa não tu come. Mas só botei. Quem não está? Yabi 1. Yabi 2. Yabi 3. Yabi 4. Pero competência sana, não? Não para brincar outro. E, último, isso você na sonho? Laga nos lesanan dura, o pessoal te sei nós temos que exercer. Que que nós iabi tá? Caráter. 2, 3, 4, sano. Ya? 5, Shonan. Assim é que me está clausurar. Você cada um está precioso. E tem mão de ouro, nós prosseguimos esse trabalho, mas o coração também de ouro. E mente meu coração para o vosso coração. Mas danke. Nós estamos correndo apertar o tempo e me quero que tem pergunta tanto para a senhora Jansen como Jackie Martes. Alex, valeu? Me tem 2 perguntas. Para Jack, me dá se tudo e outra. Jack, papi de nossa história, coisa que a mim encontramos em 26 anos atrás, coisa que me encontramos hopi cerca hopi na foral antiano com um low self-esteem. Então, hopi de low self-esteem, nanta bisami ko nang
não por logra passou na cuero tá preto. Agora me pergunta não da base que corrente business foi Bible. Me pergunta tá bote que o Bible tem um problema de educação de noção. Me também me sora na pergunta para Marialva. Me tinko bisa ku na corsonos ni hopi kos hopi bontasi. Pero me ari para dengan 8 ay kumita kinang ku hopi de nos hobi na nossa kita qualidade. Na nossa kiko ta dona bom serviço para sombra nós a que mediocracia assim é normal na corso. Den banco serviço na público tur caminho nós dona mais serviço então eu colante ta quer ta sina eta suposita. Kiko por hasi a parte de bisa banca mie como está tendo milai Kiko da tuerca posse para começar a direita serviço não para um exemplo na hobby na para sombra da pa malo na tasie. Nós ta hasie malu panang wag. Danke. Ok, para contestar de laatste parte da pergunta, não como é parte da Bíblia, mas não é assim aqui. Bíblia, a interpretação, e depende como você lê. Depende qual grupo. Sim. Não, a mim não está querendo. Depende como você trove. A mim não está querendo. O que sim me está querendo, está um rol. Nós não queremos para que na história, vamos estar boa história para não repetir, para não cair dentro de trampa, para você onde você vai, etc. Turene menos gente de descendência afrodescendente que sana a história, não sana a história, não para bisa nada mal, mas diz isso um pouco da verdade. O Dio não está contando de 40 anos de deserto, de quanto tempo passar, nós não sabemos. Nós não sabemos de quem nós está descendendo, nós não sabemos se a palavra África, afro, preto, está malo de como, se a gente o mundo está como a ideologia de racismo a gente de nós a internalizar com o que está preto está malo. Tem nós que uma com o cabelo está cruel. Nós que direita a família. Nós que ressuscita, do jeito que escuro sim. Está preto pero está fini. Esse aí para nós fico conscientizar não mesmo, então nós temos chonan, tiene que está protestar, nós temos para que tu na nossa história, para você saber para você precisar interseccionality, como explica também, e para você move on. E, isso é o que nós tratamos com nós.